Graça e paz, amados, abençoados, enriquecidos com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso libertador. Amados, vamos direto ao assunto, continuando então o vídeo passado que eu falei para vocês que a partir deste vídeo agora, que seria o primeiro da nossa série, vocês iriam entender e compreender o porquê daquela abertura do vídeo passado, né? Pode Deus mentir? Pode Jesus Cristo mentir? Pode Deus se enganar? Pode Deus falar e não cumprir? Falar e não se suceder? Pode Deus falar e não acontecer ou cumprir a sua palavra? Pode? Claro que não, né? Claro que não. Não. Então vamos ver o seguinte, abençoados. Para você e para nós entendermos, tá? Pega a caneta, pega o papel, pega aí uma agenda, um caderno e anote, coloque aí, escreva aí essas anotações para você não esquecer essa informação de hoje. Vai ser muito importante para os próximos vídeos você entender e compreender muito mais, muito melhor essa questão dos dois evangelhos. Vou falar sobre os dois evangelhos, que existiu um primeiro evangelho e existe um segundo evangelho, que é o único perfeito, que é o novo e vivo caminho, o evangelho da graça. Agora é o ministério da reconciliação, agora é o ministério do Espírito e não das obras. O primeiro foi das obras, o primeiro foi o da lei, o primeiro pacto foi para o povo de Israel, foi para o povo que Deus veio para eles, que o povo que precisava, necessitava daquele concerto, daquele pacto, daquela dispensação da lei lá, amém? Então vamos conferir aqui em Gálatas capítulo 2, a partir do 7. Aos Gálatas 2, a partir do 7, que diz assim, ó, presta atenção lá e acompanha lá na tua Bíblia, acompanha lá, abençoados. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão. Está aqui os dois evangelhos. Gálatas 2, a partir do 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, Paulo falando, o evangelho da incircuncisão, como a Pedro, o da circuncisão. Então, Pedro veio primeiro trazendo, pregando, ensinando, tá? O quê? O evangelho do reino, o evangelho do reino de Deus, que era o evangelho da incircuncisão, gente, que era o evangelho da incircuncisão, tá? Ó, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão, tá? Então, perdão. Então, a Pedro foi dado o evangelho, ele foi incumbido, ele foi o responsável, Deus escolheu ele para trazer o ensino a eles, a todos os judeus, a todos os israelitas, a todos aqueles que estavam debaixo da lei. O evangelho da circuncisão, gente. O evangelho da circuncisão. Amém? 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Aí, tá vendo? 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Tá vendo?
Então aqui, ó, o 9, vamos repetir o 9 aqui para vocês entenderem melhor, ó. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. Tá vendo? Ou aos judeus, ou aos de Israel, somente aos judeus, somente aqueles que estavam debaixo da lei, sujeitos à lei, cumpridores da lei, que nunca cumpriram, nunca deram conta de cumprir a lei. Amém? Então, gente, é isso que nós temos que entender, você tem que entender, você precisa prestar atenção e entender. Esse evangelho da circuncisão, este evangelho é que foi até o ano 70. Esse evangelho é que eles teriam, eles deveriam, eles tinham que obedecer. Os preceitos, os 613 preceitos, mandamentos, estatutos, cerimônias, pagamentos, tudo que estava escrito no livro da lei, lei de Moisés. Então esse é o evangelho da circuncisão, gente, tá? E que nós nascemos fora dele, salvos dele, libertos dele, já graças a Deus, isentos e salvos por Cristo através daquela cruz. Ele nos livrou da lei do pecado e da morte, como eu sempre repito, né? Romanos 8, 1, 2 e 3. Romanos 8, 1, 2 e 3. Anote aí para você conferir. Nós não vamos conferir agora não, tá? Então aqui está Paulo se referindo, fazendo menção e fazendo com que eles refletissem que esse evangelho da circuncisão foi dado a eles, mas Deus tinha um novo pacto, um novo concerto. Deus tinha uma nova mensagem, uma nova, boa nova, evangelho, novas de boas, ou boas de novas notícias, boas e novas novidades no Espírito. O evangelho da circuncisão, o evangelho da paz, o evangelho do amor. Amém? Até a gente se confunde aqui, né? Com o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Gente, nós somos os gentios que recebemos o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho da graça, que é o evangelho da reconciliação, reconciliados já com Cristo, por sua morte e pela fé. Vivemos por fé e pela graça. Então esse é o evangelho que nos foi dado de presente, nos foi dado pela graça, pela bondade de Deus, que nos fez idôneos, que nos fez entendidos, que nos fez conhecedores de sua graça, de sua misericórdia, do seu amor e da sua paz. Amém? Então vejam bem, gente, só para eles, só para judeus e para os que estavam debaixo da lei. Amém? O Jesus Nazareno foi o libertador deles. Por isso Jesus veio como filho do homem. Mateus 1, 21. Ele veio salvar. Olha só o que Jesus Nazareno, Jesus, o Filho de Deus, ele veio fazer. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Você pode conferir lá. Tá entendendo? Então Jesus, o Nazareno, aquele que veio, o Messias que veio, ele veio os salvar e os libertar dos seus pecados, do pecado do seu povo, que era a transgressão da lei. Eles transgrediram a lei, eles não obedeceram a lei, eles não deram conta, eles invalidaram o pacto que Deus tinha feito com eles, que é esse pacto. Pacto da lei, pacto da obediência, pacto das obras da lei, que eles tinham que ter a fé e as obras, tinham que ter as obras e a fé. Nós não. Nós temos a fé, a graça e as obras do Espírito.
que são os frutos do Espírito em nós: gratidão, bondade, misericórdia, piedade, paciência, longanimidade. Esses são os frutos do Espírito, tá vendo? Mas eles estavam debaixo da lei e tinham que cumprir. Como não deram conta, Jesus o Nazareno, Deus se fez carne, como está ali em São João, né? Está ali em João, né? Livro de João, né? João 1, do 1 ao 14, você pode conferir isto, né? Que ele veio para os céus e os seus não o receberam. Amém? Lucas 1,76. Esse Jesus veio para dar o conhecimento da salvação e da remissão dos seus pecados. Lucas 1,76. O seu povo. Agora João ainda 1,11. Veio para os seus não o receberam. João 1,11. Mateus 15,24. Jesus veio às ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá vendo? Então ele veio para eles. Eles estavam perdidos. Eles eram ovelhas desgarradas. Eles eram os homens e mulheres que precisavam de salvação, de perdão, precisavam que fossem resgatados do pecado, resgatados da lei, resgatados e tirados da maldição da lei, porque eles pecaram, eles desobedeceram, eles não creram nos mensageiros, nos profetas, e por fim, também não creram, não receberam e desprezaram o seu Messias, o seu Salvador. Amém? Mateus 15,24, ele veio às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem? Jesus o Nazareno. Tá? Nós vamos conferir que agora, depois da cruz, depois que Jesus ressuscita, ele não é mais chamado de Jesus o Nazareno, Jesus o Filho de Deus. Não, ele é chamado de o Senhor Jesus Cristo, ou o Cristo ressuscitado. Ele não é mais aquele homem, não é mais aquele filho, não é mais aquele homem que veio debaixo da lei e que foi maldito, amaldiçoado e pregado numa cruz para remir, perdoar e limpar os seus servos, os seus filhos, dos seus pecados. Amém? Mateus 24:30. O sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão quando virem o sinal do Filho do Homem. Mateus 24:30. Tá vendo? Filho do Homem. Então, por isso que está escrito, né? Eu não lembro agora onde está escrito, mas está escrito que Deus não é homem e nem filho do homem. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tá vendo? Então ele não é mais. Então, a partir de agora, como Paulo escreveu, né? A ninguém conhecemos segundo a carne. E mesmo que nós conhecíamos a Cristo segundo a carne, contanto agora não o conhecemos mais dessa forma, deste modo, da forma e do jeito que ele veio como homem, filho do homem, ou Jesus o Nazareno, né? Não, nós conhecemos ele agora como o Cristo ressuscitado, o Deus que reconciliou consigo mesmo o mundo, os seus filhos, as suas filhas, e nos colocou em liberdade e nos deu do seu Espírito. Amém? Agora, Gálatas 1, 15 e 16. Paulo é separado para a graça. Paulo é separado para trazer o evangelho da graça, gente, aos gentios. E claro, a todos nós, a todos, a eles e a nós. Então é isso que você e eu precisamos entender. É por isso que Jesus não mente e não mentiu. Quando ele se refere a uma palavra, a uma liberdade, a uma salvação totalmente diferente, totalmente especial, a um ministério totalmente enriquecido de bênçãos, de paz, de alegria, de glória, de honra. Por quê? Porque não é mais pelas obras abençoados, é pela graça, é pela fé, é pela graça que nós somos salvos. Então acredite você ou não, é isto que não foi nos ensinado, é isto que você não foi ensinado, é isto que eu não fui ensinado. 50 anos lá no sistema religioso, 50 anos, né? Tem vídeo meu aí que eu falo 40, né? Por que 40?
Porque eu tiro 10, gente. Eu tiro 10 anos aí que eu estava aprendendo a ler, que eu estava aprendendo as coisas ainda, o período de criança. Mas eu nasci lá dentro do evangelho, lá dentro daquele velho evangelho, que é o evangelho da circuncisão, gente. O evangelho da lei, o evangelho das obras, o evangelho do fazer para merecer, fazer para ganhar, dar para receber, pagar para receber, se sacrificar para receber alguma coisa de Deus, ir buscar, ir fazer, e tantas cerimônias que fazíamos para depois receber de Deus alguma coisa. Então, amados, está aí, né? Atos 9:17, Paulo foi cheio do Espírito Santo para trazer-nos o evangelho da graça, o novo pacto, o pacto da reconciliação, o evangelho da incircuncisão. Amém? Foi por Paulo que nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Tá vendo? Então Paulo nos trouxe, gente, né? Você pode conferir isso em Romanos capítulo 1, versículo 1, e você vai até o 5 lá. Quando você chegar no 5, você vai conferir isto, né? Que Paulo nos trouxe. Por Paulo foi que Deus nos deu a receber a graça e o apostolado para a obediência da fé. Tá vendo? Obediência da fé, e não das obras, e não dos sacrifícios ou pagamentos. Então é isso que nós devemos entender. Agora, para o próximo vídeo, nós vamos entrar no assunto então. Por que que Mateus 24, a partir do 24 ali, 34, né? Mateus 24, a partir do 34, por que que Jesus disse? Por que que Jesus afirmou? Não passará esta geração não vai se dar, não vai terminar, mas antes que termine esta geração, todas estas coisas irão acontecer, irão se suceder, todas estas coisas. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Foi assim que nos deixou o Senhor Jesus. Amém? E Romanos 2,16, né? Deus julgou os segredos dos homens pelo meu evangelho. Deus julgou o evangelho. Deus julgou os homens e as mulheres que estavam debaixo do primeiro pacto, que eram da circuncisão, né? Da circuncisão. Deus julgou eles, os segredos deles, os pecados deles, as obras deles, pelo evangelho de Paulo. Pelo evangelho de Paulo, gente, tá? Então essa foi a primeira abertura aí, a abertura do segundo vídeo ali, para vocês entenderem melhor o primeiro pacto e o segundo pacto. Primeiro pacto que Deus fez com eles, evangelho da circuncisão. E segundo pacto, segundo acordo, o evangelho da incircuncisão, que foi dado a Paulo. Por isso que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e Deus lhe mostrou coisas e mistérios inefáveis. Coisas tão fantásticas e lindas que ele disse que não tem como explicá-las, não é possível um humano explicá-las, né? É como Paulo escreveu, né? Que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao pensamento, ao coração, ao pensamento, à mente dos homens, foi estas as que Deus preparou para os que o amam e para os que hão de herdar a vida eterna, que somos nós. Somos nós que cremos pela fé e pela graça e estamos aqui, crendo e entendendo que somos perfeitos e santos no Espírito, porque Ele nos deu do seu Espírito. E o seu Espírito é perfeito, é santo, é correto, é completo, não falta nada. Amém? Então Ele nos deu da sua e do seu Espírito, da sua paz e da sua alegria. Amém? Jonas Barros, do canal Ministério Caminhos da Graça. Eu corri com esse vídeo, gente. Eu corri com os versículos aqui. Como vocês sabem, eu estou indo para o meu trabalho. Mas o vídeo que vem, nós vamos pegar um pouco mais de tempo aí e colocar com mais clareza, com menos correria
Eu vou falar com mais paciência, mais devagar com vocês, para vocês entenderem, tá? Mas o que você não pegou aí, volta o vídeo um pouquinho. Volta o vídeo um pouquinho e pega aí, que eu falei bem rápido aí. E nós vamos passar já para o segundo vídeo desta sequência aí de vídeos, até nós chegarmos sobre o assunto principal, o assunto mais importante para você entender. Por que que no ano 70 se deu a parousia? Se deu a parousia e Cristo voltou, e Jesus voltou. Creia você ou não, Jesus voltou, Jesus já veio, tá? Eles viram vindo o Filho do Homem em sua geração, como Jesus afirmou. Então nós vamos ver agora, entrar no segundo vídeo nesse assunto, amém? Graça e paz, amados, melhor dia, deixa teu like, deixa teu comentário, se inscreva no canal e mande essa mensagem, compartilhe essa mensagem com quem você ama, com quem você considera e quer ver eles felizes, alegres, salvos, libertos dos enganos dos religiosos que não têm compromisso com a verdade. Tem compromisso com o seu ministério, com o seu pastor, com o seu presidente, com a sua fama, com a sua honra, com o seu status, com a sua profissão, com o seu salário. Eles têm compromisso com tudo isto, menos com Deus em sua verdade, menos com a verdade de Deus. Amém? Graça e paz, amados. Graça e paz. Melhor dia para todos nós.